Bom dia, boa tarde, boa noite, amiguinho investidor. Hoje a gente começa uma série diferente, onde eu vou responder as dúvidas de vocês que foram mandadas lá no Instagram. Um formatinho um pouquinho diferente, eu tô aqui sentadinho, não tô tão dinâmico, não tô mexendo tanto, mas é um vídeo para ser um pouquinho mais explicativo diretamente nas dúvidas de vocês. Não é tanto conteúdo bruto, é mais respondendo diretamente mesmo as dúvidas. Bom, se você não me conhece, eu sou o Matheus, sou um investidor já há uma patacada de anos. Já errei muito, já acertei muito e estou aqui para te ensinar a fazer as escolhas corretas para o seu dinheiro render mais. Sem mais delongas, vamos direto para as perguntas. Vou ler 10 perguntinhas. A primeira é: qual e como escolher uma corretora? Essa aqui é super importante, é uma dúvida bem grande dentre os novatos. Tem diferença de uma corretora para outra? Sim e não. Respondendo sim, existem várias corretoras que ainda cobram taxa de corretagem. A XP cobra taxa de corretagem, algumas outras cobram taxa de corretagem, existem as que não. A Rico, a Clear, Banco Inter, enfim, você pode escolher qual você quiser. Se você quer com taxa, sem taxa, vai do seu perfil. Eu recomendo a todos procurarem as sem taxas, obviamente, porque você não vai pagar taxas. Mas qual é a diferença do que paga taxa, então, Matheus? Bom, as que pagam taxas, como a XP, eles oferecem um serviço que é um pouco mais premium. Tem um assessor que pode ajudar, você pode conversar com ele, pode entender ou não. Eu tenho uma pequena birra com esse tipo de coisa, porque normalmente os assessores eles tendem a oferecer os próprios produtos da corretora. A XP tem a XPML, enfim, tem vários outros fundos, fundos imobiliários, fundos de investimentos. Eles vão puxar a sardinha para o lado deles. É uma coisa que eu não gosto. Então, é importante você fazer essa pesquisa. Respondendo no meu caso, o que eu uso o Banco Inter. Eu uso o Inter como corretora de investimentos, como broker aqui no Brasil e como banco principal. Meu cartão de crédito é do Banco Inter. Eu tenho um cartão Inter Win. E aí eu tenho mais o Interpass em cima disso e o meu cashback é de 1,5%, um cashback ridiculamente alto. E inclusive, como eu tenho gastos elevados no cartão, é uma grana boa que volta para mim todo mês. Então fica a dica aí para você avaliar por que eu escolho o Inter. Porque eu acho eles muito bom de trabalhar com eles no sentido de facilidade de resolver qualquer mínimo problema que você tiver. Não quer dizer que dá muito problema. Dá, eventualmente dá, sempre vai dar com qualquer um. Mas com eles foi sempre muito fácil de resolver as coisas, é muito fácil, eles são muito transparentes nas coisas que eles fazem, é isso que eu gosto. A Rico também, ela é muito, muito boa. A Rico, eu acho que, não que seja um problema de jeito algum, mas eu acho que eles pegam na mão demais no investidor, sabe? Às vezes eles não deixam você tomar a sua própria decisão sem ficar perguntando, você tem certeza? É isso que você quer? Olha aqui, isso é extremamente arriscado, quer ou não quer? Eu que já sou um investidor um pouco mais experiente, começa a ser chato, começa a fazer, porra, mas tem que dar 2, 3, 4 cliques para fazer o que eu quero, que no Inter eles me deixam fazer com um só, sabe? Na Rico, na Inter, eles também te oferecem assessoria, assim como na XP, só que para esse nível de serviço você tem que ter um valor de investimentos. No Inter é no mínimo R$250 mil investidos que você entra no Inter Black e depois de 1 milhão você entra no Inter Win. Eu tenho o Inter Win. Que é um pouquinho diferenciado do Black, mas eu gosto bastante, eu consigo trocar uma ideia sobre meus investimentos. E como o Inter, eles oferecem alguns produtos deles mesmos, né, mas não é o foco deles, não é dali que eles tiram o forte da grana deles, não tem esse problema de ficar empurrando o produto deles. Então eu troco ideia com os assessores, que são pessoas bem capacitadas, sobre tipo, o que você acha no momento do mercado e tal. Recomendo para vocês? Sim, mas, de novo, é com você. A Nova Futura é uma ótima opção também. Então, o ensinamento dessa pergunta é: procure as corretoras, as brokers, as casas de investimento, enfim, que não cobrem taxas. É o que eu recomendo para todo mundo. Depois, quando você quiser realmente conversar com alguém, ter um aprofundamento, depois que você já fez 2, 3 cursos, ter uma ideia, aí você tira as dúvidas com essa pessoa em relação ao mercado, à situação do momento, do país, das expectativas, dali para frente, não investimentos, qual é o melhor fundo, qual é o melhor tal. Isso, sabe, eles sempre vão te empurrar os produtos deles, então é uma coisa que eu não gosto. Próxima pergunta. Como está dividida a sua carteira? Ótima pergunta. Eu não sei exatamente que tipo de divisão você está falando, mas em questão de dolarização e em reais, o que está fora do Brasil e no Brasil, 75% do meu patrimônio está fora do Brasil ou em criptomoedas, que eu considero fora do Brasil também, né? E 25% está aqui.
Foi planejado isso? Sim e não. Eu gostaria de ficar aportando um pouco mais no Brasil. Por quê? O Brasil é arriscado. Ele cai muito, mas ele sobe muito. Tem empresas no Brasil que você vai ver subir 5, 6, 7, 8% num dia, dá uma notícia, cai 10%, depois de 3, 4 dias ele já subiu 20%. Porque essa queda foi motivo político. Na hora de subir, ela subiu por competência, porque a empresa é boa ainda, sabe? Então foi só um pequeno tropeço para depois subir. Nos Estados Unidos é difícil, sabe? Você não vai ver a Apple subindo 10% em 2, 3 dias, sabe? Não tem como, não tem. É literalmente impossível. Então eu acho que em questão, deu para entender aí, né, questão de dolarização aí, mas enfim, aqui no Brasil, 50% está em fundos imobiliários, os outros 50% estão em ações. Está bem 50-50 aqui no Brasil, porque eu sempre mantenho a carteira balanceada aqui no Brasil. Ultimamente, já estou mentindo, né? Na verdade, ultimamente eu tenho aportado um pouquinho mais em fundos imobiliários, porque eles caíram muito, né? Está muito descontado agora, porque eles têm uma relação inversa, proporcionalmente inversa com a Selic. Quanto mais a taxa Selic sobe, mais os fundos imobiliários caem. Então agora é o momento de você aportar, de você colocar dinheiro, porque daqui a pouco eles vão subir. Pode cair um pouco mais ainda? Pode, mas para mim não é preocupação, porque eu sei que eles vão subir. Os que eu estou investindo, que eu sei que são bons, obviamente. Fora do Brasil, a maior parte, 80%, está em ações, não está em ETFs, não está em REITs, está diretamente em ações. Por quê? Na minha concepção, novatos devem comprar apenas índice e fundos, porque você não sabe escolher as especificidades de cada empresa ainda. A China está com um problema da Evergrande, que está dando um calote. Quais são as empresas do Brasil que vão ser impactadas? Quais são as dos Estados Unidos que vão ser impactadas? E se o dólar subir e descer? Como é que vai acontecer? Você não sabe, né, mediar isso ainda. Então você compra índices ou compra ETFs. E eu acredito, no meu julgamento, que eu já passei um pouquinho desse nível e consigo comprar minhas próprias empresas. Então eu compro aí, obviamente eu compro as Big Techs. Empresas de tecnologia, elas são ótimas, elas não param de crescer, elas não são normalmente afetadas por problemas políticos, a não ser que, por exemplo, o Facebook agora se chama Meta, porque ele já está gigantesco demais, aí já entra em problemas de liberdade de expressão, cerceamento político, blá blá blá, mas enfim. Nvidia, essa é uma empresa de tecnologia que ela não tem esse problema. Broadcom, é uma empresa que não tem esse problema. Posso listar em números aqui, mas está nesse ramo aí. Por quê? Eu invisto mais em ações, porque eu procuro mais o crescimento do meu capital e não o retorno através de dividendos. Eu não fico pegando esses pingadinhos para reinvestir, porque, como eu já falei em alguns outros vídeos, o retorno financeiro é muito maior com o crescimento da ação do que receber dividendos e reinvestir, porque dividendos não agregam valor à empresa, eles descontam o valor da empresa, porque eles precisam pagar esse valor para você. Se eles estão pagando 100 milhões de dólares de volta em forma de dividendos, eles poderiam estar reinvestindo esses 100 milhões para continuar crescendo. Então, eles são descontados do valor da empresa. Significa que é ruim? Não, pelo contrário, observe eu investindo 50% em fundos imobiliários aqui no Brasil. Por que eu faço isso? Primeiro, porque é uma oportunidade de investimento, questão de fundos imobiliários. E segundo, porque eu quero ter um dinheirinho pingando aqui de vez em quando. O meu salário vem dos Estados Unidos. Às vezes o câmbio não tá bom, eu quero deixar ele lá paradinho e não quero trazer ele para o Brasil. Então, tá assim. 5% da minha carteira é em criptoativos. Agora já está um pouquinho maior, porque valorizou muito, muito, muito os criptoativos, as moedinhas que eu estou colocando. Entrei em alguns de jogos aí, estou jogando alguns joguinhos, esses que... Tô jogando não, porque você deixa ele sozinho, ele faz tudo. Você só coloca o dinheiro, cria conta, cria os bonequinhos e acabou-se, né? Mas sim, eu tenho aí um pouquinho de criptomoedas, 5% do que está lá fora nos Estados Unidos. Show? Espero ter respondido essa dúvida. Vamos para a próxima. O que é liquidez e o que é imprescindível saber sobre? A liquidez é a capacidade que você tem de transformar algo que você tem em dinheiro. No meu e-book de fundos imobiliários eu deixei um exemplo sobre um carro super, ultra, mega exclusivo que só você tem. Você tem a Lamborghini que é sua, só sua, não existe ninguém. Na verdade, vou até mudar o exemplo. Tem a Bugatti que o Cristiano Ronaldo comprou. Ela se chama Lano Aventador. É uma das Bugattis mais caras já lançadas até hoje. Só existe para ele, só foi criada e ele comprou. Só ele tem isso no mercado. Se ele quiser vender ela e ninguém quiser comprar, a liquidez é zero. Não adianta ele ter, ele pode falar, vale 30 milhões, vale 40, vale 50.
Não, na verdade vale zero. Se ninguém quer comprar, você não tem o que fazer com isso, você não tem o dinheiro. Você não tem essa capacidade de transformar o seu ativo em dinheiro. Então é importante saber que a liquidez depende da quantidade de pessoas comprando e vendendo. Muita gente vendendo no mercado, o preço daquilo começa a tender a cair. Muita gente querendo comprar, a tendência é de querer subir. A gente fala da força vendedora e da força compradora. A gente fala qual está mais forte que a outra no momento. Se você compra uma empresa que só tem 1000 papéis sendo negociados na bolsa, que é ínfimo, tem empresa que tem bilhões de papéis. Papéis é a mesma coisa que ação, né? Tem bilhões de papéis. E você tem uma ali que tem 1000. E você tem 900 e tem outra pessoa que tem 100. E aí você quer vender essas 900, mas não tem ninguém querendo comprar. Ou, do outro lado, você fala assim, eu quero ser dono de todas as ações dessa empresa que estão no mercado, eu quero as 1000. Mas essa outra pessoa que tem 100, ela não quer te vender, então a liquidez é zero. A liquidez é essa capacidade de transformar o que você tem em dinheiro. Por que é importante saber estudar sobre a liquidez? Porque não adianta você ter algo que você não vai conseguir vender depois. Por exemplo, eu comprei esse fundo imobiliário maravilhoso que me paga dividend yield de 30% ao ano, que é ridiculamente alto. Beleza, mas você vai conseguir vender depois? O teu rendimento está dando bom, mas sei lá, você quer transformar isso em dinheiro depois, você vai conseguir vender? Provavelmente não, se a liquidez for muito baixa. Existe número de liquidez, número bom de liquidez, acima de 20 mil negociações, 30 mil? Não. Não existe um número bom. Por quê? Porque você tem que olhar para as negociações da Bolsa. A Petrobras tem uma liquidez gigantesca, absurda, porque todo mundo está comprando e vendendo direto. Magazine Luiza, Vale, B3, sabe? Esses grandões, nossa, a liquidez é gigantesca, gigantesca, é muito boa. Então, o momento que você vai fazer sua ordem de venda, você entrou no seu broker, vai fazer a ordem de venda, você quer vender por R$20 alguma coisa. E tem alguém querendo vender por 20,5. A liquidez, normalmente, quanto mais alta a liquidez, menor é esse gap. Ele tende a trazer para mais perto. Em vez de ser 20 e 20,05, vai ser 21,04 e 21,05, 21,06, alguns poucos centavos, sabe? Até que alguém fala, não quero esperar por isso, eu vou vender aqui para cima, sabe? Em vez de vender por 20,06, eu vou vender por 20,04 mesmo, que eu não quero esperar 10 minutos. E aí você baixa esse preço para conseguir vender. Por quê? Porque tem alguém querendo comprar. Então isso é liquidez, essa é a sua capacidade de conseguir vender ou até mesmo comprar também. Fundo imobiliário e ações utilizam o mesmo sistema para investir? Sim. Você entra na sua home broker e você vai utilizar exatamente o mesmo broker. Quando você entra no broker, você vai escrever, eu quero comprar ações Vale 3, que é a ação ordinária da Vale. Então, você digitou lá, apareceu, quero comprar, não quero comprar, enfim. Você quer comprar, sei lá, fundo de logística da XP, XPML. Não, é o Malls, né? Esse é o de shopping, né? Você quer comprar o XPML, você vai lá e escreve XPML exatamente no mesmo campo, você vai dar os mesmos OKs, os mesmos comprares, venderes, as mesmas quantidades, exatamente igual em tudo. Na verdade, não tudo. Eu vou para a próxima pergunta, que é mercado fracionário versus mercado integral. Você vai fazer através do mesmo broker, na mesma plataforma, quase do mesmo jeito. Quero comprar ações da Vale. Você escreveu Vale 3, só que você só vai poder comprar em lotes, que é o mercado integral. Um lote é composto por 100 ações, então você só pode comprar múltiplos disso. 100, 200, 300, 400, 500, 600... Enfim, só múltiplos disso. O mercado fracionário, você vai escrever Vale 3F. É só adicionar um Fzinho no final. Então, você compra frações disso. O que é fração? Uma ação, 2, 3, 4 ações. E você já está com essa dúvida. Eu sei que você está com essa dúvida na sua cabeça. Eu vou responder ela agora. E se eu comprar pelo mercado de frações 99 ações, depois comprei mais uma, eu posso vender no integral? Pode. Pode sim. É um conteúdo um pouquinho mais avançado, eu vou explicar as diferenças em outro vídeo, se vale a pena, não vale, não é o propósito aqui agora, mas sim, você pode vender lá. E qual é a diferença daí, então, para fundos imobiliários? Porque fundos imobiliários não existe lote padrão, você pode comprar de um em um. Se você adicionar F, se você escrever XPML11F, vai dar erro, porque ele não encontra, porque não existe. No fundo imobiliário, nos fundos imobiliários, então,
é sempre fracionário e no de ações pode ser o integral ou fracionário. Então já linkei uma resposta na outra, espero que tenha dado para entender. Investir na bolsa do Zewa vale a pena? Sim, sim, vale a pena e eu recomendo muito mais para novatos que investam mais nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, porque ele é um mercado financeiro muito mais estável, tem muito mais opções, ele tem muito mais grana, muito mais liquidez, as projeções, os dados, a forma com que você olha para o mercado, ele é muito mais preciso. Tem vários indicadores que você vê, preço sobre lucro, por exemplo. Aqui no Brasil, a gente tinha a Magazine Luiza sendo negociada a mais de 100 vezes o lucro dela, o preço sobre lucro. Ou seja, para você construir uma empresa exatamente igual ela, você demoraria mais de 100 anos tendo o mesmo capital que ela, sabe? Então não faz sentido, entre aspas, não faz sentido isso. Que se você jogasse uma empresa dessa, uma Magazine Luiza no mercado americano, ela não chegaria nessa precificação, porque a galera fala, você tá louco, eu nunca vou pagar esse preço nessa ação aqui, essa empresa não entrega essa quantidade de lucro. Porque lá, como tem muito mais opções, só quem realmente é bom cresce. Não tem como, sabe, dar aquele voo de galinha, que a empresa dá uma disparadinha e enganou todo mundo. Ah, olha, eu sou boa, e de repente, sabe? Isso não acontece. As pessoas conseguem entender muito melhor o mercado lá, até porque também as notícias políticas, elas impactam muito menos o mercado americano do que uma notícia política impacta o mercado brasileiro. Também é importante notar que eu sempre recomendo novatos investirem em índice. Para mim, novato não compra ação. Eu já falei antes, novato não sabe escolher a ação da empresa. Essa empresa vai acontecer X ou Y com ela. Ele compra índices. E você pode comprar um índice americano aqui no Brasil que está linkado a uma outra pergunta aqui. Se faz sentido ter IVV e IVVB11 na mesma carteira. O que significa isso? O IVVB11 ele é uma replicação do IVV, que fica lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Entre aspas, gigantescas, como se fosse um BDR. Você lembra do vídeo no Nubank que eu expliquei que é um BDR? Entre aspas, gigantescas. Ele não é um BDR, mas a ideia é a mesma. Eles seguem o preço daqui, porque eles compram ações lá e eles replicam para mandar para cá. A ideia é bem parecida mesmo. Faz sentido? Eu acho que não. Eu, pelo menos, não. Cada um, né, pode colocar o que quiser na sua carteira, mas eu acho que não. Na minha opinião, não. Eu prefiro ficar em um dos dois, mas se é para escolher, eu prefiro o mercado americano sempre. Porque tem a questão da distribuição de dividendos que é ineficaz, tem a questão da taxação, tem o meio do caminho que é sempre cobrado um valorzinho. Aqui no Brasil, alguns que tentam replicar índices ainda são malandros e colocam umas taxinhas em cima. Então é importante. Não é o caso do IVVB11. Eu tenho IVVB11 na carteira, que eu já comprei há muito tempo atrás, lá quando... Sei lá. Nem sei quanto tempo faz eu tenho IVB, mas eu sei que faz bastante tempo já que eu tenho IVVB11 na carteira. Mas para mim não faz sentido você ter os dois, sabe? Porque você está sujeito a um maior risco aqui no Brasil do que lá. Então, se você tem que escolher qual é o menor dos dois riscos, investe lá do que aqui, porque lá o risco sempre vai ser menor que aqui. Gerir as carteiras dos Estados Unidos e do Brasil separadas ou encarar como se fosse uma só? Eu encaro como se fosse uma só. Exatamente como uma só. Na hora de fazer o balanço dela, eu tenho minhas proporções. Eu prefiro deixar muito mais dinheiro lá do que aqui. Mas em questão de gerência, o meu lucro está em 10% hoje, 20, 30, 40, eu olho como se fosse uma só, inclusive incluindo as criptomoedas. Eu não deixo de fora, só porque é cripto e eu estou arriscando não vale. Não, dinheiro é dinheiro para mim e eu trato de forma igual. Então, é mais dizendo que eu trato o dinheiro de uma forma igual, não é necessariamente a carteira, é o dinheiro de um espectro global, sabe? Eu trato tudo igual, então eu gerencio da mesma forma, as mesmas estratégias, as mesmas técnicas, o rebalanceamento, para mim é igual. Me manda um beijo. Beijo! E a última é lote mínimo e papéis. Então isso está atrelado também ao que eu falei do mercado integral e fracionário. Papéis, eu acho que eu expliquei antes também, um papel é uma ação. Se você está comprando papéis, vendendo papéis, você está comprando ações e vendendo ações, exatamente a mesma coisa. Você pode colocar aqui, papel equivale a ação. É a mesma coisa dos dois lados, os dois é a mesma coisa, a mesma palavrinha. Essas foram as dúvidas de hoje, eu agradeço muito quem contribuiu. E, de novo, reforçando, se você tem uma dúvida, por favor, mande no Instagram que eu vou responder. Não existe dúvida boba. Bobo é quem não tira suas dúvidas. Você está arriscando o seu dinheiro. Você vai ficar com uma dúvida boba para não, quem sabe, perder dinheiro? Não, perguntas. Às vezes as coisas são simples e
Por exemplo, e uma coisa que eu tive muita dificuldade no início e ninguém me respondia era isso, eu acabei de comprar ações. Por que, que o dinheiro aparece na minha conta ainda, mas aparece que eu tenho a custódia disso? Ninguém me explicava isso. Eu falava, meu Deus, eu tô rico, eu fiz uma máquina de dinheiro onde eu compro ações e o dinheiro não sai da minha conta. Não, isso é porque a B3 demora 2 dias úteis para fazer todos os trâmites e tirar esse dinheiro da sua conta, sabe? São coisas básicas, são coisas muito básicas, mas as pessoas ficam perdidas. Ninguém, das pessoas que estão iniciando, não investiram antes, não sabem como é que acontece esse processo. Então pergunte, por mais boba que seja a sua dúvida, pergunte. Bom, show de bola. Eu fico por aqui hoje. Espero que você tenha entendido tudo. Se você não entendeu, se você fez alguma pergunta e eu não respondi direito, pode brigar comigo lá no Instagram que eu vou tentar melhorar para a próxima. Valeu, um abraço!